Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para trazer mais uma narrativa, mais um conhecimento sobre a cultura brasileira, dos índios brasileiros. Dessa vez eu venho falar de um vídeo um pouquinho extenso, provavelmente um pouquinho extenso, porque é uma história bem longa e muito importante para a cultura de muitos povos brasileiros. Foi muito importante no passado. Eu vou começar com antes da história acontecer, chegar à história que eu quero narrar, a narrativa que eu quero narrar, e passar um pouquinho dela, porque ela é diferente das outras narrativas que eu venho trazendo. Essa narrativa vai retratar um ser indígena, que ele foi um herói civilizador. Depois de herói civilizador, ele se tornou um tipo de divindade, foi cultuado como uma divindade, e depois ele perdeu esse título sendo demonizado, e hoje em dia está quase esquecido e normalmente é retratado como um vilão em algumas histórias, devido à demonização que ele passou. A narrativa que eu vou trazer para vocês hoje é a história de Jurupari. A história de Jurupari começa bem antes dele, começa bem antes da mãe dele. Começa sobre uma tribo, para não se dizer ao certo a região, mas como ele era cultuado pelos povos tupis e pelos povos do Rio Negro, lá, então ele provavelmente era a região norte, ali na Amazônia. Aí essa história conta que existia uma tribo onde passaram por um tipo de epidemia onde a maioria dos homens morreram. Sobreviveram várias mulheres e um índio muito idoso, que não era muito bem visto pelas mulheres. Na tentativa de sobreviver, elas aceitaram que esse idoso, esse senhor idoso, fizesse uma forma de manter a tribo viva. Então esse senhor convidou, ele se preparou vários dias e convidou todas as mulheres da tribo para tomar banho no lago junto com ele. Quando as mulheres entraram no lago, por mais que elas quisessem sair, elas não conseguiam. Elas se sentiram presas ao chão por várias horas. E depois que terminou esse banho com ele, ele fez uma forma mágica de fecundar todas as mulheres de uma única vez. Aí depois disso, depois que os novos filhos das mulheres nasceram e tudo, ele não quis compartilhar o conhecimento que ele usou para fazer essa salvação com as mulheres. Porque eles acreditavam que as mulheres elas não tinham capacidade de guardar segredos. E preferiam manter segredos só com ele. Aí, depois desse ato que a tribo foi reerguida, a tribo ficou sob os comandos das mulheres, provavelmente também por causa do fato de só existir ele de homem, até os novos homens nascerem para as mulheres. Para as novas mulheres e as novas gerações virem. Essa é a parte que vem como pré-história de Jurupari, que quase ninguém conhece. Essa história é muito esquecida. O primeiro relato que tem dela foi do século XIX, em um dos contos que fala de Jurupari. E depois disso ele dá um salto de várias gerações até chegar à história da mãe de Jurupari, que é a fecundação de Jurupari. Onde Jurupari nasce. Diferente de muitas outras histórias, Jurupari ele não tem pai. Ao mesmo tempo tem. Como assim? Ele tem e não tem. Jurupari ele é um filho da Virgem. Ele nasce de uma fecundação mística, diferente de muitos outros, que teve um pai e uma mãe, depois se tornou herói. Jurupari já nasce para se tornar o herói. Ele nasce ele surge quando Seu-Si, uma índia dessa tribo, já remanescente desse ritual e tudo, ela se isola dos outros e se alimenta de um fruto que é proibido as mulheres se alimentarem desse fruto no período menstrual, no período fértil, quer dizer. Quando as mulheres estão no período fértil, esse fruto era proibido elas consumirem. Era um tabu da tribo, não explica a justificativa. E esse fruto não dá para saber qual era exatamente, porque cada tribo traz ele sendo um fruto diferente. Ou seja, tem vários frutos que as mulheres não devem se alimentar no período fértil. E cada tribo aborda um diferente. Aí ela consumiu um desses, ninguém sabe ao certo qual é. Cada narrativa vai trazer uma história de um fruto diferente para ela, uma planta diferente. Quando ela se alimenta desse fruto, o sumo desse fruto escorre pelo corpo dela e vai até as partes íntimas. E daí, Jurupari é concebido. Ela é engravida. Como foi uma gravidez de uma forma proibida para a tribo, foi quebra de tabu, foi uma gravidez não convencional, ela é exilada. Também a narrativa não explica para onde ela foi durante esse exílio. Só sabe que Jurupari nasce durante o exílio. Nesse exílio onde Jurupari nasceu, as narrativas se dividem. Algumas dizem que ele ao nascer, ele ficou invisível.
E alguns outros dizem que ao nascer ele teve um crescimento de poucos dias, ele se tornou, em questão de 7 dias nascido, já estava com a aparência de 10 anos. Na narrativa que diz que ele ficou invisível, conta que somente a mãe dele conseguia sentir ele se alimentar durante a noite. Ele vinha mamar durante a noite e só ela escutava o choro dele. Só durante a noite. Na outra narrativa, diz que ele cresceu rapidamente, em 10 dias ele estava com a aparência já de 7 anos de idade. E aí nessa narrativa é quem continua a história. Conta que depois, quando ele completou uma certa idade, ele ficou recebendo mensagem do sol, como se ele fosse o filho do sol, e não o filho do fruto sagrado, do fruto proibido que a menina consumiu. Então ele decidiu partir. Ele se retira e vai em busca da Terra do Sol. Alguns historiadores acreditam que a Terra do Sol seja o México, seja aquela região almeca, a região dos astecas. E outros ninguém sabe ao certo de onde ele foi, só sabe que ele se retirou por vários anos e depois de um tempo ele retorna. Quando ele retorna com novos conhecimentos, com novos poderes e com novas ideias. Ideias onde os homens deveriam governar e não as mulheres, porque até então a tribo vivia um matriarcado. E com essas novas ideias ele ganha vários adeptos homens que decidem tomar o poder da mulher. Só que ele quer tomar o poder de uma forma justa. Ele decide que o poder tem que ser tomado da forma como a tribo manda, que é uma competição. De período em período existia uma competição em busca de uma pedra, que estava na montanha, uma pedra da lua, na montanha. E as mulheres que participavam dessa competição, aquela que conseguisse essa pedra se tornava a nova líder. Então ele invoca vários pássaros durante a competição e ele pega a pedra antes de todas as mulheres. E com isso ele ganha o direito de se tornar o novo líder da tribo. Quando ele se torna o novo líder, ele implanta um novo código de ética. Que como ele vê o novo código de ética, como ele vê que os homens têm que ser soberanos às mulheres, é uma forma de patriarcado agora, não mais matriarcado, ele quer uma mudança na sociedade onde vai dar certas regalias aos homens e outras não às mulheres. Então ele faz as novas mudanças de regra. Ele impõe que todas as mulheres devem se manter virgem até chegar ao período da puberdade. Ele impõe que o chefe da aldeia deve ser o cara o mais valente ou o mais esperto da aldeia. Ou seja, o chefe pode ser questionado a qualquer momento e botado a teste por outros homens da aldeia. E se ele perder nesse duelo, o vencedor se torna o novo chefe. E apesar de ter alguma monogamia, cada homem ter só direito a uma mulher, a monogamia não vale para o chefe. O chefe da aldeia pode ter quantas mulheres ele possa sustentar. Não é quanto ele queira, é quanto ele possa sustentar. Então, tem toda a questão. Tem uma questão também de respeito ao parto, ao nascimento. Onde quando o filho nasce, o pai deve se ausentar de todas as tarefas e ficar com a mulher e com o filho durante o período de uma lua. Porque, como a gente sabe, a maioria dos calendários indígenas é baseado na lua ou nas estrelas. E não o calendário lunisolar como a gente tem hoje. Eu tinha esse respeito. Porque existia um lado místico em volta disso. Que durante esse período, a criança seria alimentada com a força daquela lua. E, além disso, existia uma proibição. Nenhuma mulher poderia ver Jurupari. Jurupari teria que ficar no canto dele e ser intocável por mulheres. E desenvolveu uma série de rituais que somente os homens poderiam participar. Inclusive, esses rituais tinham instrumentos específicos, que era chamado de instrumento de Jurupari, que até hoje, para quem segue ainda um pouco da tradição, mantém restrito o uso desses instrumentos só os homens. Entre eles está a flauta. A flauta é um dos instrumentos, as mulheres eram proibidas. Aí também tinha uma questão muito voltada para a misoginia, onde eles definiam uma regra que a mulher que fosse infértil, ela tinha que ser abandonada pelo marido e ser desprezada por todos da tribo. Ou seja, a mulher tinha que ter a representação de mãe, de fertilidade dentro da tribo. Essas eram as leis que eu me lembro. Existem outras, mas essas são as principais. Leis de Jurupari. E a partir desse código de ética ele desenvolveu toda uma sociedade. E só que para mostrar que assim como as mulheres governaram uma vez, poderiam governar novamente, ele criou uma regra. E aí de período em período, durante certas quantidades de dias, se invertia a situação.
As mulheres se tornavam as líderes da tribo, as provedoras da tribo, e os homens assumiam a função das mulheres. E isso era para mostrar aos homens que a qualquer momento as mulheres poderiam retornar e tomar o poder de volta. E também uma estratégia, de certa forma, acalmar a fúria, acalmar a revolta de algumas mulheres. Ele tinha toda essa estratégia, todo esse conhecimento. E durante muito tempo o Jurupari viveu no meio da sociedade. Tem uma das partes do relato, que é uma das partes bem pesadas, que conta que ele proibia as mulheres de ter acesso aos rituais. E a própria mãe dele foi dar uma observada no ritual. Quando ele percebeu que a mãe dele estava observando, espia no ritual, a narrativa conta que ele petrificou a mãe dele. Outras versões contam que ele acertou a mãe dele, invocou um raio e acertou a mãe dele e matou a própria mãe. Quando recorreram a ele para salvar a própria mãe, ele disse que não poderia, porque não podia ter exceção. Todas as mulheres são proibidas, inclusive a própria mãe dele. Então a culpa da morte da mãe dele tinha sido da própria mãe, não dele. Mas ao mesmo tempo, ele junto com outras divindades elevaram a mãe dele para as estrelas, se tornando uma das estrelas da Pleiades. Algumas narrativas dizem que é uma das estrelas da Pleiades, outras narrativas dizem que ela virou a própria estrela d'alva. Ou seja, eles mostram um lado de rigidez em cima das regras. Eram as regras que tinham como dogmas praticamente. Elas não deveriam ser afrontadas de forma nenhuma. Mas o grande retorno dele se deu a outra missão. Ele tinha a missão de buscar uma esposa para o sol. Essa era a grande missão dele, foi por isso que ele mudou toda a sociedade, para que todos os homens, junto com ele, provessem uma busca pela mulher ideal para o sol. E a mulher ideal para o sol teria que ser uma mulher que, segundo ele, não poderia ter os 3 defeitos que as mulheres tinham, pelo menos um dele, na visão de Jurupari, que era a curiosidade, a impaciência e a incapacidade de guardar segredo. Então ele vivia buscando uma mulher que não tivesse esses 3 defeitos para ser a esposa do pai dele, a esposa do sol. Depois da morte de Jurupari, vinha outra parte da história, mas a morte dele, dizem que ele se matou. Ele se incendiou, ele fez uma autocombustão, e da cinza dele nasceu uma árvore, de um tirar a madeira dessa árvore, e construiu os instrumentos de Jurupari. Assim como o fruto varia de povo para povo que seguia ele, a árvore também varia de povo para povo. Aí, além disso, depois da morte dele, ele se tornou um tipo de divindade, um deus a ser seguido pelos índios que cultuavam ele. E essa tribo foi transferindo essa divindade para outras tribos, cultuando, talvez pela guerra, talvez por acordos, não explica como, e sabe-se que se o cristianismo não tivesse chegado, a religião de Jurupari talvez fosse uma das maiores religiões no Brasil. E por muitas e muitas gerações, essa religião se expandiu junto com o povo Dessana, o povo Tucano, os povos do Rio Negro e os povos Tupi. E junto com os povos Tupi, ela percorreu todo o litoral e chegou até o Nordeste, algumas regiões do Nordeste. Essa religião se tornou tão forte que quando os colonizadores chegaram ao Brasil, eles tiveram que arrumar uma forma de eliminar a religião, porque não conseguiram impor o cristianismo por cima dela. Mesmo que eles tentassem, quando a colonização chegou, a igreja usava de 3 métodos para impor a nova religião. Um método era a apropriação. Se apropriava da cultura local e dizia que algumas divindades locais eram a representação de santos ou até do próprio Jesus Cristo, e passava a pregar, transformar ele na imagem de um santo e pregava a imagem em cima disso. Convertia, fazia uma conversão de valores. Mesmo que os códigos de Jurupari se assemelhassem muito com a de Jesus Cristo, com a do cristianismo, o código de Jurupari, o patriarcado, a submissão da mulher, batesse muito com o cristianismo, eles não conseguiram fazer essa apropriação da imagem de Jurupari com a imagem de Jesus Cristo. Tanto porque, enquanto Jesus Cristo vinha com a ideia de trazer a paz, Jurupari representava uma divindade guerreira. Era o mais valente que se tornava o líder. Era a força pela valentia, pela esperteza, pela sabedoria. E não pela passividade, como era pregada a imagem de um Deus pacífico dentro do cristianismo. Então não teve como fazer essa conversão. Quando a conversão não tentava, eles tentavam apagamento. Eles pegavam simplesmente, proibia aquela cultura de ser
falada, de ser mencionada por outros povos, por as novas gerações, e a nova geração ia aos poucos esquecendo ela, ia apagando ela, e nós temos consequências até hoje, tanto que existia muito conhecimento até a geração dos nossos avós, que quando chegou na geração dos nossos pais foi desaparecendo. Aí quando o esquecimento também não deu certo, porque o culto a Jurupari, o respeito a Jurupari era tão grande já, e era algo tão presente, tão real dentro dos indígenas, que eles não conseguiram fazer o pagamento. Então eles passaram para a terceira estratégia, que é a demonização, a distorção. Eles pegam os heróis e convertem em vilões, faz vice-versa. Então pegaram a imagem de Jurupari, e como o Jurupari ele era o guardião do segredo do velho ancião, que conseguiu fecundar todas as mulheres de uma vez, ele tinha esse segredo, o Jurupari carregava esse segredo com ele, tinha o conhecimento do velho, do ancião, tinha o conhecimento do sol, mas esse conhecimento era guardado só entre os homens, então ele também recebeu o título de Senhor dos Segredos. Então eles pegaram o filho do sol, o Senhor dos Segredos, e transformaram no Senhor do Silêncio, o Senhor dos Pesadelos. De alguma forma eles colocaram na mente das novas gerações que Jurupari era uma entidade maligna, um demônio que vinha através dos sonhos para calar a boca do povo, para amenizar, fazer o silêncio, para causar o medo. E a partir disso conseguiram transferir essa imagem até os dias de hoje, onde em várias obras Jurupari aparece como o Senhor dos Pesadelos, o Senhor dos Sonhos ruins, o demônio dos sonhos. E foi essa imagem que é transmitida até hoje entre vários povos. Porém, mesmo sendo os demônios dos sonhos, quando você vai pesquisar sobre o Jurupari em qualquer canto, você vai achar as duas versões da história. O filho do sol, o demônio dos sonhos. O Senhor da luz, dos raios, o Senhor da escuridão e do silêncio. E inclusive no livro, na série O Legado Folclórico, de Felipe Castilho, Jurupari aparece como o Senhor dos Pesadelos, como o antagonista principal, que foi aprisionado no mundo dos sonhos e buscava uma forma de voltar à realidade para governar, para recuperar seu governo. Então, quando o cristianismo conseguiu finalmente sobrepor a religião de Jurupari, ele conseguiu transformar o Senhor do Sol, o Senhor da Luz, o Filho da Virgem, num demônio dos sonhos, o Senhor dos Pesadelos. E séculos depois, acharam relatos dos padres que fizeram isso para a igreja, dizendo que isso foi um ato necessário, porém eles estavam convictos que o código de Jurupari era um código muito ético para Jurupari ser um demônio. Porém tinha que ser combatido para que a igreja prevalecesse. Hoje em dia, mesmo tendo sido combatido, hoje em dia o ritual de Jurupari ainda é encontrado em várias tribos lá do norte, dentro dos povos dos Rio Negros. Inclusive o ritual de Jurupari continua sendo o ritual de iniciação masculina dos guerreiros da tribo, onde as mulheres são proibidas de ter acesso, somente os homens não participam. E inclusive algumas tribos ainda têm essa tradição de inversão de valores, inversão de atividade, onde os homens passam a fazer o papel das mulheres e as mulheres o papel dos homens por um bom tempo. Era essa a narrativa que eu tinha para trazer hoje. Então eu também deixo uma mensagem aqui para vocês observarem, vocês criticarem, vocês pensarem sobre, para vocês verem como é um processo de construção de uma narrativa todinha. E não somente isso, mas também para quando vocês ouvirem alguém dizendo que uma certa entidade indígena é um demônio, é um ser maligno, é um ser malvado, um ser que vem causar destruição e a dor, vocês pensarem, será que era assim quando chegaram os colonizadores? Será que essa era a imagem que ele tinha? Ou será que toda a imagem foi distorcida e ele se tornou isso? Pela boca dos colonizadores, pela boca daquele que quis impor a nova religião. Porque essa mudança de religião não acontece no cristianismo. Toda religião que entra em conflito com outra cultura e quer ganhar terreno, ela faz isso. Ela tem que distorcer, tem que apagar, tem que modificar, tem que se apropriar, tem que se adaptar para ganhar espaço. Porque a religião diferente, apesar de ter sido formada em dogmas, em verdades irrefutáveis, ela tem essa questão, ela é adaptável. Ela tem que se adaptar a cada povo para poder chamar a atenção. E do mesmo jeito, a religião de Jurupari continua viva. Continua viva, porém enfraquecida, e dentro de vários povos, com pequenos rituais isolados, ou talvez não. Ou talvez o culto dele dentro de alguma tribo ainda esteja ocorrendo em forma secreta,
pelo medo da perseguição, pelo medo do apagamento e pela forma que foi tratado no início. Era essa a mensagem que eu vinha trazer para vocês. Obrigado. Muito obrigado. Pesquisem sobre os povos indígenas, pesquisem sobre as lendas. Tente buscar, quando encontrar uma narrativa, tente buscar se ela não sofreu modificação. Tente buscar várias versões dela. Faça isso, divulgue as narrativas. Comentem o que achou. Eu estou aberto a críticas, a sugestões. Continue colaborando com o nosso trabalho de resgate da cultura. Porque essas culturas são importantes. Inclusive áreas da antropologia conseguem fazer uma busca em cima disso para entender os povos que foram deixados no passado e que acreditam que foram deixados no passado, que até hoje estão vivos buscando resgate da cultura, que nem é meu povo, que nem os Cariri Cariú, que é meu povo, vive buscando uma tentativa de resgatar a língua, de resgatar a cultura, de ser reconhecido, de ser bem tratado como a gente merece. É esse apelo que eu vim fazer a vocês. Muito obrigado e até breve. Em breve voltarei com mais narrativas para vocês. Até breve.